Olá pessoal, vamos calcular hoje então exercícios sobre ligações soldadas para fecharmos então o nosso conteúdo previsto para a nossa disciplina. Nesse exercício nós vamos ter essa configuração aqui, que é composta por uma placa de aço de 12 milímetros, sujeita a uma força de tração axial de 40 kN, tá? Essa força, ela é proveniente por carga variável do tipo de uso e ocupação, tá? Ela está conectada a uma outra placa de 12 milímetros, formando então um perfil T, por meio da solda de filete. Ele pede, então, para nós dimensionar essa solda usando o eletrodo E60XX e considerar o aço MR250, tá? Então, aqui está a representação do nosso esquema, o corte AA e a representatividade. A base de ligação, o comprimento do filete do LW é de 100, tá? Que é onde tem o contato da chapa 1 com a chapa 2, 100 milímetros. Deixa eu colocar aqui 1 milímetros. Espessura das duas chapas de 12 e a nossa força de tração aqui. Então, vista de frente, quando a gente vê o filete na longitudinal, e ele em perfil. Percebam, pessoal, que para a chapa 2, nós vamos ter 2 pontos de ruptura, tá? Para ser considerado durante nossos cálculos, por causa dos 2 filetes que a gente projetou. Bom, qual é a primeira coisa a se fazer neste tipo de exercício? Primeiro, como ele nos deu uma força de tração e nos disse que era uma carga proveniente de uso e ocupação, nós temos que calcular, então, o esforço de tração solicitante, tá? Nossa força de tração solicitante. Lá das nossas tabelas, tabela 2, se não estou enganada, tabela 1, nós temos que o γQ, que é proveniente da ação variável, ela vai ser igual a 1, da norma, pessoal, isso aqui eu já decorei, 1,5 vezes, então, a nossa carga de 40 kN. Isso será igual 1,5 vezes 40 é 60, né? 1,5 vezes 40 é 60. 60 kN. Então, esse é o nosso esforço solicitante de tração, de tudo, tá? Nossa carga que nós temos que considerar durante o cálculo. Feito isso, a gente vai ter que fazer algumas considerações com relação à solda, tá? Então, vamos lá. As primeiras considerações que a gente tem que fazer são em relação às limitações e disposições construtivas desse tipo de solda. Então, primeiro, limitação do tamanho da perna, depois de comprimento efetivo, e no caso a gente não vai ter ligação sobreposta, nós vamos trabalhar com esses 2 conjuntos aqui de limitações. Tamanho da perna, nós temos então que a nossa menor espessura do metal base na junta, milímetros por milímetros, ele é menor que 12,5 e maior do que 6,35. Então, ele tá aqui, que é 12 milímetros na nossa espessura do metal, tá? Com isso, o comprimento de perna mínimo vai ser igual a 5 milímetros, tá? Então, tá aqui, mantém a configuração, espessura mínima do metal base, então, é de 12 milímetros. Com isso, nós vamos ter comprimento de perna mínimo de 5 milímetros. Feito isso, a gente tem que considerar o comprimento máximo dessa perna, tá? Então, nossa perninha, ela tá entre 6,35 e 19. Portanto, a gente vai utilizar essa equação aqui, T menos 1,5, que está aqui já montada e calculada. A gente sempre vai usar o menor dos 2. Então, portanto, nossa perna mínima, nosso comprimento de perna vai ser igual a 5 milímetros, tá? Ou 0,5 centímetros. Feito isso, a gente vem para as considerações sobre o comprimento efetivo. Então, nós vamos verificar para as 2 situações, de 4 vezes o W que a gente acabou de copiar e com LW maior que 40 milímetros. Lembrando que o nosso LW do desenho é 100 milímetros, tá?
Então, nós vamos fazer uma verificação deste LW, se ele passa. 4 vezes 5, foi calculado aqui, igual a 20 milímetros. E LW maior do que 40, então, pessoal, nós temos que o LW tem que ser maior ou igual a 4 vezes o W e maior ou igual a 40 milímetros. Portanto, como nós temos um comprimento de 100 milímetros, ele passou, ele tá ok, a gente pode utilizar ele, certo? Após isso, a gente vai fazer agora as determinações, aí as verificações com relação à resistência, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai fazer 3 verificações. Uma para o metal base, com relação à tração, depois o cisalhamento no metal base, e após isso, nós faremos uma verificação de cisalhamento na solda, tá? Então, a primeira verificação é a tração no metal base. Para nós iniciarmos nossos cálculos, a gente precisa dos seguintes parâmetros, tá? Estão aqui elementos de resistência do metal base para elementos tracionados, nós vamos considerar tanto para o escoamento quanto para a ruptura. Aqui eu fiz uma correção que é o gama A2, não o gama A1, como estava na apostila, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer uma verificação para o estado limite último sempre, de escoamento e de ruptura. Nós precisamos da área de tração do metal base para ambos os cálculos, tá? Então, quem é essa área de tração? A área de tração do metal base, pessoal, é igual à espessura da chapa, que a gente está considerando, no caso, é a chapa 1, vezes o LW, tá? Então, tá aqui, ó. LW vezes T. Então, essa espessura, pessoal, é aquela que está em contato com o filete, tá? Então, é o 0,5, não o 12. É a espessura que realmente irá resistir a este esforço. Então, 10 vezes 0,5 igual a 5 centímetros quadrados. 5 centímetros quadrados. Montando nossa equação para esforço resistente de tração no metal base para escoamento, nós vamos ter que a área de tração para metal base vezes a tensão de escoamento, dividido pelo coeficiente de ponderação gama A1. 1,1, 25, como de praxe, né, para o metal MR250. Então, nós vamos ter 5 vezes 25 dividido por 1,1. 113,4. Não, 64. 113,64 quilonewtons. O coeficiente de redução, pessoal, o CT, ele é feito considerando-se uma chapa plana, tá? Então, como nossa pré-chapa plana, a gente considera que ele tem que ser 2 vezes o B, que é a largura, né, da nossa espessura da nossa base. Então, como a nossa espessura da chapa é de 12 milímetros, nós temos, então, que é 24 milímetros. O comprimento, então, de solda, o LW, ele é maior do que esse comprimento. Portanto, nosso CT será igual a 1, certo? Então, para o cálculo da tensão do esforço resistente para a metal base na ruptura, a tração, nós vamos ter o CT, coeficiente de ponderação, de redução, né? Vezes a área de tração do metal base, vezes a tensão de escoamento última e o gama A2, que estão montada a nossa equação. 1 vezes 5 vezes 40 dividido por 1,35 igual a 148,15. 148,15 quilonewtons, certo? Verificação que nós temos que fazer é a seguinte: nós encontramos para um esforço de tração resistente à ruptura de 148,15 kN, que é maior que o esforço resistente de tração ao escoamento de 113,64 kN, que são maiores ambos ao esforço de tração solicitante de 60 kN. Portanto, pessoal, na chapa 1 não ocorrerá a falha sob a solda, então tá ok. Para essa verificação, nossa solda passou.
A determinação do esforço cortante, então, é o terceiro passo. No metal base, agora utilizando a chapa 2 como referência, porque é ela que pode romper, já que ela está apoiando a nossa placa, né? Que está sobre ação de tração. A área, então, agora cisalhante, ela será igual, pessoal, a 2 vezes o T2, é a espessura da chapa 2, tá? Vezes o comprimento da solda. Por que 2 vezes? Porque a gente tem 2 filetes de solda, tá? 2 pontos de contato para serem considerados, para serem cisalhados, que podem romper por cisalhamento. Essa é a palavra, não que podem ser cisalhados. Então, em centímetros, a gente vai calcular 2 vezes 10 vezes 0,5, isso aqui vai dar 10. 10 centímetros ao quadrado é a área de cisalhamento. A equação para o cálculo de peças submetidas ao cisalhamento é igual a essas duas aqui. A gente vai verificar também para o estado do limite último de escoamento e ruptura, considerando, então, sempre essa equação para escoamento e esta para a ruptura, ok? Então, vamos lá. 0,6 da equação vezes a área de 10 vezes 25, dividido por 1,1. 0,6 vezes 10 vezes 25, dividido por 1,1. 136,4. Vou já arredondar isso. Não, dá pra manter 36. Eu mantive aqui embaixo, então não posso fazer isso. 136,36 quilonewtons. Agora, nós vamos fazer a mesma verificação. O CT, ele continua sendo igual a 1, tá? Como a gente viu anteriormente. Agora, nós fazemos a verificação com relação à ruptura. 0,6 vezes 1 vezes a área de tração agora, não mais a área de... Não, é a área de tração. Área de cisalhamento, tá? AV, que é 10, certo? Vezes 40, que é a tensão de ruptura do nosso aço MR250. 1,35, que é o coeficiente γA2. Isso será igual a 0,6 vezes 1 vezes 10 vezes 40 dividido por 1,35. É igual a 177,78 quilonewtons, certo? Mesma consideração que a gente fez anteriormente para resistência à tração, a gente faz então agora o esforço resistente ao cisalhamento. Então, nós temos que o esforço resistente no metal base para o cisalhamento, para a ruptura ao cisalhamento é de 177,78 quilonewtons, que é maior que o esforço resistente no metal base de escoamento para ruptura de 136,36 kN, que é maior ao esforço de tração solicitante de 60 kN. Então, com isso, portanto, nós não teremos a falha na chapa 2 sobre solda. Então, passou também na verificação. Agora, só nos resta fazer o último cálculo, que é o esforço cisalhante na solda. Bom, deixa eu pegar aqui rapidinho a informação sobre o FW. Nós temos, pessoal, uma tabelinha que é com todos as resistências de compatibilidade e resistência de eletrodos, tá? Com o metal que ele é compatível e a sua respectiva resistência. Depois, nós temos aqui os valores mínimos de tração do metal na solda, o FW, tá? Então, o nosso E60, ele tem uma resistência mínima à tração de 415 megapascal, que é o FW, tá? Então, por isso, tá aqui, 415. Agora, só nos resta calcular o nosso esforço. O TW, ele é a espessura da solda. Deixa eu pegar aqui outra página. Tá aqui, ó.
Ah, uma atrás ainda. Peraí. Tá aqui, ó, pessoal. É a garganta efetiva, tá? Ou seja, é a menor distância entre a raiz da solda e a face externa do triângulo inscrito, que seria mais ou menos essa representação aqui, tá? Um triângulo inscrito dentro da nossa solda. Então, ele vai ser dado como TW igual a raiz de 2 dividido por 2 vezes o W. O W é a perna do filete que a gente calculou anteriormente, ok? Então, vamos lá? W é 5. Esses valores, só deixa eu verificar, eles estão em milímetros. Se eu entrar em milímetros, ele vai sair em milímetros. Exato. Então, deixa eu botar um portanto aqui. 5 milímetros vezes a raiz de 2 dividido por 2, que será igual a 5 vezes raiz de 2 dividido por 2. 3,536, tá? Já vou arredondar aqui para cima. 536 milímetros. A área de cisalhamento para a solda, ela é dada por aqui, ó, pessoal. Nós temos que a resistência da solda ao cisalhamento é igual a 0,6 vezes AW vezes FW dividido por gama W2. O gama W2, ele é o coeficiente de ponderação das soldas. Se nós tivermos uma combinação normal especial de construção, a gente utiliza 1,35. Se a gente estiver trabalhando com uma excepcional, 1,15. Então, como nós estamos com uma combinação normal de uso e ocupação da residência, né, da edificação, nós vamos utilizar 1,35 para o gama A2. E o AW, eu acabei de verificar aqui a equaçãozinha para eu passar para vocês. A TAV, o AW é a mesma coisa que o AV, tá, pessoal? Só que a gente vai fazer ele com relação à solda. Então, é 2 vezes a espessura da solda, o TW, que a gente vai calcular aqui, que seria a garganta efetiva, vezes o comprimento desta, tá? Então, portanto, é 2 vezes o 3,536 vezes o nosso LW, que era 10. Então, 100 milímetros, tá? Depois a gente já converte para centímetro esse valor. 2 vezes 3,536 vezes 100 igual a 707,2 milímetros quadrados, ou 7,07 centímetros quadrados, certo? Então, só calcularmos agora, substituindo, né, os parâmetros. 0,6 vezes 7,07 vezes 41,5 dividido pelo 1,35. 0,6 vezes 7,07 vezes 41,5 dividido por 1,35. 130,40 quilonewtons. Verificando, então, nós temos que ela é maior do que o esforço de solicitante, então tá ok. Portanto, pessoal, todos os elementos que nós fizemos a checagem, eles estão dimensionados de forma satisfatória, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!